Bom, estamos ao vivo. Boa noite ao pessoal que estiver entrando. Boa noite, Colasso, seja bem-vindo. Estamos dando início a mais uma série de lives do projeto de extensão da Oficina de Texto 2. Essa live tem a temática etnografia, trabalho científico ou literatura. Ela é coordenada pela professora Jaqueline Deolindo. Essa live ela não foi feita sozinha, né? Não foi planejada sozinha, então eu queria aqui agradecer a primeira oportunidade de Jaqueline de propor esse trabalho e agradecer ao restante do grupo, pessoal que está aí nos bastidores, agradecer ao Daniel, a Esther Noemi, a Joyce, a Nicole e a Yasmin pela confiança em me colocar aqui como representante do grupo. Hoje a gente tem a ilustre presença do professor José Colasso, que é do Departamento de Ciências Sociais da UF Campus. Ele já é aqui da nossa casa, da UF Campus, onde a gente faz parte. Seja bem-vindo, professor. Gostaria de fazer uma breve apresentação antes de passar a palavra para ele. José Colasso é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Norte Fluminense, UNEANF. Alguns exemplos aqui de artigos, né, de trabalhos colocados pelo Colasso, na Lota Oacandonga, nota sobre a venda de peixe na costa portuguesa. O peixe sempre vence, lições sobre meio ambiente de ponto de vista de pescadores artesanais, segredos, pescadores e etnógrafos, entre vários outros textos que a gente vai estar sugerindo para vocês. Queria passar, então, a palavra para o Colasso, deixar que ele cumprimente vocês, deixar que eles falem um pouco sobre si, sobre o trabalho. Boa noite, Colasso. Boa noite, Micaela. Boa noite também Na época nós falávamos, quando isso começou, web espectadores, né? Então, também boa noite à nossa audiência. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Muito gentilmente formulado pela minha querida e competentíssima colega, professora Jaqueline Deolindo, para poder participar desse projeto de extensão e poder falar um pouco de uma das coisas que eu acho que mais tenho me engajado profissionalmente, certamente nos meus anos de formação, de exercício profissional, que é justamente o fazer etnográfico, né? Então, fiquei muito feliz com esse convite. Queria também agradecer à equipe toda que reunida tem conseguido promover esse projeto entre os estudantes e as estudantes, na figura também aqui da Micaela. Então, nesse sentido, eu agradeço imensamente o convite. Espero que seja uma boa noite de conversa aqui entre nós aqui, né? Entre assistência também e entre vocês do próprio projeto de extensão, que eu sei que tem bastante perguntas aí para falar sobre etnografia, né? Bom, eu não sei se eu espero as perguntas ou se eu posso, enfim, falar um pouco. Como é que vocês preferem fazer a dinâmica, Micaela? Ou foi a Jaqueline que apareceu aqui? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir de alguma forma
um roteiro, uma estrutura de conversa que nós tínhamos mais ou menos acertada, né? Que me foi previamente enviado. E, enfim, qualquer coisa, imagino que a Micaela vai aparecer aqui como uma mediadora, né? Porque senão eu vou falar aqui o tempo todo. E se alguém puder me dizer aqui, pelo menos no privado, se a Micaela está online ou não, também fico mais tranquilo para saber como é que eu posso seguir o roteiro, né? Bom, as colegas do projeto pediram que eu falasse sobre etnografia, né? Enfim, falar sobre etnografia é sempre um desafio muito grande. Em primeiro lugar, porque desde que o trabalho de campo, sobretudo o trabalho de campo de caráter mais monográfico, mais qualitativo, né? E de alguma forma de uma perspectiva menos colonialista, começou a ser desenvolvido naquela antropologia nascente ali do início do século XX, né? A etnografia ela já aparece ali como um procedimento bastante importante e, ao mesmo tempo, bastante polissêmico, né? No sentido de que a palavra etnografia ela pode representar uma série de coisas, né? Existem várias definições, né? Várias designações para o que a etnografia quer dizer, mas em termos, pelo menos, da sua origem, né? Não no sentido de uma origem de quando ela nasce, né? Mas, sobretudo, de quando ela é reconhecida como um procedimento mais especial de produção de dados antropológicos, a gente pode localizar, de fato, aquela passagem, né? Que é bastante conhecida entre os alunos, sobretudo de ciências sociais, que é a passagem daquele período ali, quando as escolas mais tradicionais de antropologia ali, né? Da Inglaterra, né, de alguma forma também da América do Norte, começam a se desfazer um pouco daquela perspectiva mais evolucionista, né, e mais positivista, de alguma forma, né, de como se deve conceber a pesquisa de campo e a pesquisa antropológica, e quando entra em cena justamente os primeiros antropólogos que realizam um trabalho de campo a partir de uma observação mais direta dos fenômenos, né, sem a mediação, por exemplo, né, de missionários, né, de agentes das chamadas juntas coloniais, né, que é sempre bom lembrar que a antropologia nasce, de fato, num contexto colonial, né, europeu, e ela também, por isso, também tomou as comunidades, enfim, os povoados, enfim, as sociedades em território dominado em condição de dominação colonial pelas grandes potências europeias, como lugares a partir dos quais podia observar uma vida social justamente não europeia, né? Não citadina, não urbana, não metropolitana, sociedades que estariam em vários aspectos, né, históricos, geográficos, culturais, numa espécie de margem, né, entre aspas, das grandes sociedades nacionais europeias, sobretudo. Então, a antropologia nasce nesse contexto e a etnografia também, como procedimento, também vem ou nasce, né, nesse contexto. E, a partir daí, então, eu lembro que essa virada, né, ela tem a ver com alguns aspectos que a gente pode discutir aqui essa noite, mas certamente o mais importante deles é a ideia de que a observação ela pode ser feita diretamente, né, sem mediações, e, sobretudo, que eu acho que é uma máxima que a etnografia leva até hoje, né, traz consigo até hoje, que é justamente a importância de se levar a sério o ponto de vista e as práticas dos grupos sociais observados, né? Então, assim, para a produção de uma teoria antropológica, seja lá o que isso quer dizer, o etnógrafo, a etnógrafa em trabalho de campo deve levar radicalmente a sério, né, o ponto de vista, as perspectivas, né, sobre o mundo, né, produzidas e vividas, experimentadas e praticadas pelos grupos estudados. Isso aí a gente tem, de fato, uma virada, porque só com as monografias...
Pode falar, já. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso, Colasso. Quero te pedir desculpas em primeiro lugar, porque as meninas que estão na produção ficaram sem luz, faltou luz, está faltando luz aqui nas redondezas de Campos. Então, eu precisei entrar aqui em ação no lugar delas, mas daqui a pouco elas vão estar online, né? Então, obrigada aí por conduzir, que bom que a gente combinou, né, o nosso roteiro antes, obrigada por segurar aí a bola. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Você conta aí para a gente o início da antropologia, do trabalho etnográfico, você fala sobre levar a sério a observação dos grupos, né, estudados. E a pergunta, né, que eu tenho, representando aqui o grupo de trabalho, é: quais são os limites, né, dessa observação? Até onde a gente consegue, e aqui eu estou falando a gente, embora eu não seja antropóloga, né, mas enquanto pesquisadora, até onde nós realmente conseguimos entender, ou até onde nós conseguimos ir na compreensão da cultura e do modo de vida, do olhar, né, desses outros grupos. Uma vez que nós somos de culturas distintas, a gente tem sempre como padrão nosso próprio lugar, né, a nossa própria cultura como referência. Se você puder falar um pouquinho sobre esses limites, seria ótimo aqui para a gente cumprir a primeira pergunta delas. Não, perfeito, Jaqueline. Eu acho que é isso, né? Eu realmente... Bom, primeiro que no roteiro de vocês tem várias perguntas de $1 milhão, né? Que a gente poderia ficar aqui falando até amanhã, ou perguntas que, de fato, não têm respostas muito objetivas e fechadas. Essa é um pouco uma delas, né? Mas eu vou tentar aqui pensar junto com vocês. Primeiro, eu vou começar um pouco do que seria o final da resposta. Eu vou dizer o seguinte, olha, limites existem e que bom que eles existem. O importante para o trabalho, e aí não é só o trabalho etnográfico, evidentemente, mas o trabalho em pesquisa, né, ou a produção textual, enfim, né, você também, com a sua formação em comunicação, sabe disso, eu acho que vale também, né, a noção de que a gente nunca vai esgotar um assunto, nunca vai esgotar um tema, e que os limites, sejam eles quais forem, vamos falar de alguns aqui, eles são parte do processo, né? De um processo de experiência, de um processo humano de relação, e também, evidentemente, daquilo que você pode tornar um texto escrito, um material audiovisual, né? Um material iconográfico, enfim. Então, os limites não são um problema, né? Porque eu estou falando isso porque normalmente os alunos ficam sempre pensando assim, o limite como um problema, né? O limite, né? Parece que chegou ali e não vai mais, né? E, na verdade, não são. Desde que você deixe claro para o seu leitor justamente quais são os limites, né? Assim, até onde você conseguiu ir com a sua observação, com a sua experiência, e com as possibilidades de descrição, né? Textual ou quaisquer que sejam. Uma coisa que eu destaco como uma característica realmente que é muito particular da etnografia é que a etnografia ela vai ser sempre parcial, né? Porque ela vai ter sempre a característica, né? Ela vai sempre ser singularizada pela experiência que o observador ou observadora vai ter. Então, a gente pode, uma coisa meio óbvia, né? A gente pode colocar 2 antropólogos ou antropólogos estudando o mesmo fenômeno, numa mesma aldeia de pescadores, por exemplo, né? Que certamente, mais ou menos pelo mesmo tempo e razoavelmente com as mesmas condições de observação e de permanência, e o que eles vão produzir disso, né, são coisas muito singulares, que são singulares, inclusive, as personalidades dos observadores, que é bom que a gente tem que colocar isso também como uma característica importante, né, dos limites e do trabalho etnográfico, né? As personalidades dos antropólogos e antropólogas também contam, né, bastante, né? A gente vai falar certamente mais sobre isso em algum outro momento aqui da live, mas também para marcar essas características. A outra coisa que eu queria destacar sobre esses limites, né, enfim, também a questão de escala, né? Eu sempre fico brincando com os alunos em sala, até hoje, que a etnografia, não dá para você fazer uma etnografia do mundo, não é isso? Embora a gente leia teorias sobre como funciona o capitalismo, sobre como funciona a modernidade,
né, sobre como funciona, sei lá, vamos lá, grandes ensaios sobre como funciona o Brasil, né, ou a América Latina, mas eu fico dizendo que, de um ponto de vista enfim, né, da etnografia, é muito difícil que você consiga fazer uma etnografia do mundo. Não significa que na sua etnografia, né, não só na experiência que você está tendo durante o trabalho de campo, potencial produtor de etnografia, mas na própria textualização, que todas essas coisas do mundo estejam lá, né? Também é para acabar um pouco com essa ideia, né, de que a etnografia é para um trabalho microscópio ou microsociológico, né? E as grandes teorias ou os grandes modelos são para as explicações macro-sociológicas. Eu, particularmente, acho essa discussão inócua, acho que ela não ajuda a gente a entender justamente os fenômenos sociais, né? Eu acho que isso é um problema esse é um debate importante, né? Mas é um debate que eu quando faço etnografia sobre os pescadores artesanais da Lagoa Feia, eu não estou falando só sobre eles, e os fenômenos que os abatem não tem a ver só com o que acontece no norte fluminense, né? Então, essas coisas são camadas, né, que invisivelmente se interconectam, né? E a gente, quando está fazendo etnografia, não pode perder o foco justamente dessas dimensões e dessas camadas, seja em relação às escalas, né, seja em relação também à história, né, que é outra coisa que às vezes é mal resolvida com a etnografia, né? É como se você é como se a história, né? A história como um processo não tivesse associado, por exemplo, às nossas experiências mais microcósmicas, né? Mais dirigidas, né? De interlocução. Então, acho que esses são limites interessantes para pensar, mas, como eu disse no início da minha resposta, não acho que são problemas, né? Eu acho que são limites bons para pensar, e também é isso. E aí é uma questão de escala, né? A demografia vai trabalhar com um tipo de escala, né? De tempo, né? De tamanho, por exemplo, né? A etnografia não, vai trabalhar com uma escala de observação, né? E de produção de dados um pouco menor. Não significa que ela não possa ser fundamental para explicar fenômenos que são maiores do que aquilo que se é observado e descrito. Colácio, eu queria pedir desculpa. Certo, obrigada, Colácio. Eu vou passar Obrigada por voltar, Micaela. Vou passar a bola para você, tá? Você conduz aí. Encaminha a sua primeira pergunta. Você pode dar sequência. Ótimo. Gente, desculpa, peço que tenha um pouco de paciência, porque além do nervosismo, estou com alguns problemas técnicos aqui. Mas você falou sobre a questão da observação, Colácio, e aí eu queria te perguntar também, né? Porque para o etnógrafo, além da questão da observação, é muito importante que não só o olhar seja muito atento, mas a escuta também, né? E aí a gente sabe que essas ferramentas são extremamente importantes para a pesquisa em si, para o escrever, mas eu queria saber como selecionar aquilo que deve ou não ser escrito e como poder fazer esse recorte, né, da realidade social das pessoas, do observado, da pessoa que está ali sendo entrevistada por você, que tipo de influência, né, no convívio com esses observados pode sofrer, né, uma consequência na sua pesquisa, no escrever, né, do campo. Entendi. Micaela, fica tranquila com essa coisa porque live é assim, a gente aprendeu isso também na pandemia, né? A gente programa tudo certinho, estava todo mundo aqui 15 minutos antes, tudo perfeito, e as coisas acontecem e faz parte também, né? Isso aí não mostra também que o nosso trabalho como quase tudo na vida, é artesanal, e mesmo que o planejamento esteja bom, algo que o Malinowski chama de imponderável da vida real, né? É a energia que cai, entendeu? É a internet que está com problema, então não se preocupa, não. Isso aí faz parte. Bom, sobre sua pergunta, que eu comentei com Colácio, daqui, sei lá, uns 200 anos, quando... Desculpa. Daqui um tempo, quando vierem fazer etnografia da gente, vão achar esses registros e vão ter muita coisa para falar, Micaela. Olha, vi um sistema de lá, as pessoas iam lá,
Fica tranquila. E caía, e as pessoas ficavam sem graça, exatamente. Muito bom. Bom, sobre as suas questões, né? De novo, eu brinquei aqui com a Jaqueline, enquanto você tinha caído aí da chamada, que o roteiro de vocês, cada conjunto de perguntas são perguntas de $1 milhão. Vou ter muita dificuldade de poder dar conta delas aqui. Eu vou tentar destacar um pouco aquilo que eu acho que é bem fundamental das perguntas que você fez nesse bloco. Uma tem a ver com, logo no início que você fala, né, você pergunta sobre a questão dos recortes, né, do que observar. Eu acho que isso também é uma coisa muito... o que a gente vai observar no campo, que pode se tornar um texto etnográfico, como eu disse, né, um material audiovisual de característica etnográfica, ela tem muito a ver com os interesses, né, de um projeto. Então, assim, também é uma coisa interessante, porque por mais que a gente fale, eu sei que eu faço isso às vezes em sala, tá? Né? Vocês foram meus alunos aí, sabem disso, que falo de maneira muito livre e muito relaxada sobre trabalho de campo, mas ninguém está fazendo trabalho de campo de bobeira, né? No sentido assim, né? Não, você está no campo com algum interesse, não é isso? Seja porque você está ligado a um projeto acadêmico, ou mesmo a um projeto de extensão, né? Então, a tua presença, o convívio com as pessoas, com os grupos, né? Ele está mediado ali por um interesse que normalmente tem a ver com a pesquisa, com um projeto maior, com grupos ao qual no grupo de pesquisa que vocês podem estar associados, né? Então, esse é um ponto, né? Quer dizer, a primeira coisa é que ninguém vai para o campo assim de maneira desmedida. Até porque eu acho que se fosse para ir para um campo assim, a gente vai ter que discutir, inclusive, se isso é campo ou não é, né? Que é aquela diferença, é uma diferença conhecida, né? Que o falecido professor Luiz Castro Faria falava, né? Que é a diferença do etnógrafo para o viajante, né? Ele dizia que o viajante era aquele que acumulava... ele dizia que o etnógrafo era aquele que acumulava um conjunto de experiências, né? Quando viajava. E que o viajante era aquele que desperdiçava tudo isso, né? Porque ele estava ali viajando sem nenhum objetivo mais concreto. É claro que isso, né, não é necessariamente exatamente isso, mas me chama a atenção para essa ideia que eu estou tentando dizer aqui, né? Que eu acho que quando a gente está no campo, a gente está instruído, né, motivado por alguma questão, né? Inclusive até em termos de uma pesquisação, né, de um campo que pode ter uma característica etnográfica e que você realiza por conta de um projeto que você quer melhorar a vida de uma comunidade, né? Enfim, quer estabelecer algum tipo de intervenção, né? Enfim. Então, eu acho que isso aí depende muito, para resumir, da característica e do tipo de trabalho que você pode fazer como etnógrafo ou como etnógrafo. Então, de novo, vai depender muito da onde você está, né? Da onde você fala, da onde você vem, e qual projeto ou grupo que você esteja associado. Com isso, eu me ligo a uma das questões que você me coloca, que é, por exemplo, o que observar, né? E aí é uma coisa muito curiosa, também uma das coisas mais legais que eu acho que o trabalho etnográfico pode fazer, né? Que é o seguinte: muitas vezes você vai para o campo com uma ideia, com uma questão, né? E durante o trabalho de campo, aquilo que interessa ao seu projeto pode não interessar para as pessoas, né? E aí você começa a correr atrás de outras informações, de outros conteúdos, observar outros fenômenos que talvez para as pessoas estudadas seja mais interessante do que para o seu projeto, né? A maior... E quem está falando isso não sou nem eu, não, tá bom? Quem está falando isso é, por exemplo, Evans Pritchett, que todo mundo sabe que tem uma coisa anedótica que ele fala, mas que, na verdade, foi super verdadeira e vivida por ele, que quando ele vai fazer trabalho entre os Andes, né? Na África do Norte, que deu origem àquele livro maravilhoso, no Bruxaria, Oráculos e Magia, entre os Azande, né? Ele diz, né, que ele foi lá para fazer um trabalho, se não me engano, alguma coisa sobre economia primitiva e tal, e os Andes só falavam de bruxaria. Porque a bruxaria não sei o quê, porque fulano morreu de bruxaria, porque fulano é acusado de bruxaria. O que ele teve que fazer? Ele teve que estudar a bruxaria. E fez uma das monografias, voltando até a conversa anterior que eu estava tendo aqui com a Jaqueline, uma das monografias dessa etnografia, dessa antropologia moderna nascente, né? De perspectiva etnográfica, no sentido de levar a sério o ponto de vista dos nativos e tal, das mais importantes, né? Que influenciou gerações e gerações de antropólogos. Então, o que ele fez? Quer dizer, ele não encaixou o projeto dele na observação, ele simplesmente disse assim: olha,
para eu entender como os Azande vivem, eu vou ter que entender como é que a bruxaria funciona. Então, a bruxaria apareceu, então, como um lugar a partir do qual, né, você pode observar um modo de vida, a cultura, enfim. Então, eu acho que isso é muito comum, né, para quem faz trabalho de campo, sobretudo de característica etnográfica, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o antropólogo, a antropóloga, mesmo em formação, né, mesmo jovens estudantes, também devem estar muito sensíveis e muito abertos a perceberem isso também. Porque senão não funciona, né? Quer dizer, por exemplo, eu durante muitos anos, observei os problemas, os conflitos, as querelas entre os pescadores da Lagoa Feia e o IBAMA. Eu só pude fazer isso porque essa questão do conflito com o IBAMA e as tensões que eles têm de gestão, né, da pesca na Lagoa, sobretudo em relação a um calendário especificamente de captura, a proibição da captura em certos meses do ano, era muito importante para eles. Então, se eu quisesse falar de outra coisa, talvez não conseguisse, né? Ao mesmo tempo, eu tinha interesse sobre a questão dos conhecimentos tradicionais, né, sobre o modo de vida, a reprodução do modo de vida da pesca. E a partir desse conflito com o IBAMA, eu fui me aproximando dessas outras questões, conseguindo produzir junto com eles isso, né? Então, de novo, tem que estar sensível também com que para o que os grupos, as pessoas, os interlocutores, enfim, estão realmente interessados em falar, senão a pesquisa senão não flui, né? Senão não acontece, né? Senão o chamado encontro etnográfico, lá que todo mundo fala, não flui, né? Então, se você ficar muito preso a um projeto, né, a um objetivo, e não deixar... É que eu não gosto da expressão, mas não deixar o campo falar, porque o campo não fala, né? Na verdade, quem fala são as pessoas, né? Quem fala, quem reclama, quem interage, são as pessoas reais, né? Então, quando a gente diz assim, tem que dizer o que é que o campo vai falar. O campo vai falar nesse sentido, né? Vai mostrar que, às vezes, o que você pode observar pode ser muito interessante e que é uma demanda deles que vai te ajudar muito mais a entender os fenômenos do que se você insistir, às vezes, numa questão, numa pergunta, achando que o erro está no projeto, o erro está em você, né? Na verdade, também não está. Seguindo essa mesma lógica que você está propondo aqui, você está trazendo como reflexão, você chegou a citar sobre o Malinowski, e aí a gente logo remete, né, à questão da cerimônia do Kula, como que a imagem, as histórias, através das imagens, são tão importantes, né, em etnografias. Então, pensando nisso, eu te pergunto se fotografia é texto, porque traz história, mas é texto, é considerado texto? E quão importante, qual a importância da imagem para a construção desse texto, para essa pesquisa etnográfica? E o olhar do observador, a gente pode considerar também uma imagem? Quais são essas implicações que trazem, né, para a etnografia? Uau, vamos lá, vocês também capricharam, hein? Eu falei, dá para fazer 20 lives aí com as questões de vocês. Bom, eu acho assim, eu vou responder o que eu considero interessante e até onde eu consigo responder, né, algumas dessas questões, especialmente sobre fotografia, embora não seja assim, não me considere, embora utilize o recurso da fotografia nas pesquisas que realizo, estimulo meus orientandos também, né, dependendo da pesquisa, a também utilizarem, né, a fotografia como um recurso de pesquisa, mas eu nem me acho a pessoa mais versada nesse assunto. Isso, na antropologia, isso vem se incrementando e vem mudando muito, né, nos últimos anos. Tanto que hoje existe, né, vamos dizer assim, uma área, né, da antropologia, chamada antropologia da imagem, ou antropologia e imagem. Enfim, então você tem aí uma série de profissionais, inclusive na própria UF, no nosso departamento e outros departamentos também, que são mais, certamente estariam mais aptos a responder. Mas eu vou tentar te responder a partir da minha experiência com a imagem, né? Com o uso da imagem, e também remontando, né? Embora a gente não tenha combinado, mas também remontando um pouco a influência que a maneira como o Malinowski usava as imagens no trabalho de campo dele, sobretudo nas publicações, evidentemente, a posteriori, também me influenciaram, né? O Malinowski, ele tem várias... um dos autores mais controversos, evidentemente, da antropologia que a gente tem,
Mas uma das coisas que, de fato, a gente considera uma das inovações que ele conseguiu introduzir no texto etnográfico foi justamente o uso da imagem. Para o Malinowski, a imagem era uma espécie de recurso ao texto escrito, um auxílio ao texto escrito, né? Pra vocês terem uma ideia, eu não vou lembrar agora se foi na primeira ou na segunda edição dos Argonautas, a edição original, tá? Dos Argonautas do Pacífico Ocidental, o texto dos Argonautas, né, que é um livro enorme e tal, ele vem já formatado com aquilo que, certamente, uma das coisas que notabilizou, que foi justamente a imagem acompanhando o texto como um auxílio à descrição, né? Um auxílio à descrição etnográfica. Estou falando isso porque, para o público brasileiro, isso, de língua portuguesa, isso só foi fazer sentido muito tempo depois, porque a edição que a gente trabalhou até 2018, aquela edição dos Pensadores, que todo mundo tem que ler na graduação, é uma edição que ela vem só com o texto, né, escrito, e as imagens todas vêm numa espécie de anexo, né? E isso eu sempre achei um problema, porque era um texto muito rico e eram imagens muito ricas que descreviam justamente, você lembrou aí bem, o fenômeno do Kula, o ritual de feitura e, sobretudo, depois do início da navegação das grandes canoas trobriandesas, e aquilo perdia, né? Porque se você está lendo ali, você tem que ir atrás e parar a sua leitura, voltar para a foto e voltar para o texto. Então, Malinowski, mas isso foi resolvido na edição mais nova aqui publicada pela editora Ubu, de São Paulo, que reeditorou, né, reconfigurou o livro no modelo mais original e conseguiu, então, produzir esse livro que o texto e imagens aparecem de maneira casada e dialogando, né? Bom, foi assim que eu trabalhei, é isso que eu quero dizer, né? Foi um pouco nessa chave assim, de apresentação do material etnográfico que eu me acostumei a produzir texto associado a imagens que eu realizava durante a pesquisa de campo, sobretudo as duas grandes pesquisas de campo que eu fiz, que foi justamente uma, né, entre os pescadores de Ponta Grossa em Campos, né, pescadores da Lagoa Feia, e a outra os pescadores da Carrasqueira, lá da costa central portuguesa. Então, tanto em artigos, né, que eu escrevi, mas sobretudo na minha tese, que depois virou livro, né, Quanto Custa Ser Pescador Artesanal, eu reproduzi essa noção que estava lá no Malinowski, que era justamente essa da imagem como um auxílio ao texto. A sua pergunta, essa pergunta que você me faz em seguida, que é se a imagem é texto, eu, assim, o pouco conhecimento que eu tenho mais teórico sobre essa questão, eu diria, me afiançando em autores certamente muito mais experientes e muito mais competentes do que eu, que a imagem é muito mais do que o texto. Mas ela tem características também do texto, né? Que é a questão enfim, evidentemente, da comunicação, né? Da produção de uma emoção, né? E de uma série de significados, justamente quando você a expõe, né? Isso, quando o leitor se depara com ela, né? Então, ela nesse sentido, em termos, vamos lá, mais semióticos, né? Ela tem muito mais força, né? A imagem tem muito mais força do que o texto. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Essa imagem aqui, ó, eu fiz há muitos anos atrás, um trabalho de campo, na Lagoa Feia. Não sei se está dando para ver. Dá para ver, sim. Lindíssima, por sinal. Essa imagem, eu gosto dela também. E essa imagem, ela tem uma série de histórias sobre ela. Eu vou contar uma só. Mas, primeiro que ela ela é mais panorâmica, né? Mas como ela saiu publicada nessa revista aqui da USP, e foi para acompanhar a diagramação aqui da revista, então eles deram uma cortada aqui na lateral, mas ela aparece mais lagoa de um lado, mais lagoa do outro. Eu acho que ela tem um impacto maior na sua dimensão original. Mas essa imagem é uma imagem curiosa, porque eu vou explicar rapidamente por quê, e eu acho que tem a ver com a sua pergunta também. Eu já fazia trabalho de campo há muitos anos na Lagoa Feia, estava mais ou menos terminando o doutorado quando fiz essa... Não quando eu fiz a imagem, né, mas quando ela circulou, por conta, enfim, de um concurso que eu participei de antropologia, concurso de material
audiovisual e iconográfico, fotográfico, na Reunião Brasileira de Antropologia. E essa imagem ela ficou famosa, primeiro porque ela ganhou uma distinção nesse evento, e depois porque ela ganhou essa publicação dessa revista, junto com um ensaio que eu tinha publicado, que eu tinha exposto, chamado Pesca e Segredo na Lagoa Feia. E aí, Micaela, o mais engraçado foi constatar que quando a imagem começou a circular, já tinha internet nessa época e tal, não sei o quê, eu fiquei impressionado porque eu acho que as pessoas ficaram conhecendo o meu trabalho muito mais por conta da repercussão da imagem e da circulação das imagens que eu fazia no campo e que não haviam ganho até aquele momento nenhuma circulação, do que por lerem meus textos. Eu já tinha texto publicado, já circulava, já participava de uma série de fóruns e eventos importantes, mas eu acho que a imagem ela conseguiu ser maior do que o texto. Então, esse é um ponto, né? Ela atrai o leitor, né? Ela atrai, ela impacta, isso, ela impacta, né? E aí tem outra parte da resposta que eu queria formular para vocês, que é o seguinte: e a maneira como a gente vai usar a imagem também, estou falando como eu uso, né? Eu uso como auxílio ao texto, já respondi isso aqui, mas também os registros que eu faço durante o trabalho de campo, eu normalmente levo, e sempre fico levando ao campo, não só para que as pessoas fiquem com as fotos e tal, mas porque toda vez que a gente reúne um grupo de pescadores, por exemplo, e eu começo a mostrar as fotos reveladas, né? Eu sou do tempo da foto revelada ainda, né? Não é foto de celular só, né? E que eu levo esse material algumas vezes eu levo para a sala de aula também para mostrar, enfim. Mas quando eu levo isso para submeter os meus interlocutores, né, ao material, mostrar, é muito interessante porque começa a aparecer um monte de história e um monte de disputa e um monte de confusão entre eles, porque eles começam a sacanear um outro, a contar história, a querer adivinhar quem está na foto, não é? Contar alguma história associada, não às vezes àquela foto, mas a outra coisa que eles se lembram também. Então, para mim, por exemplo, metodologicamente falando, que é onde eu posso responder a vocês sobre isso, também havia esse outro movimento que era quando eu voltava para o campo com as fotos e fazia com que eles falassem, pedia para que eles falassem das fotos. E aí ficava às vezes juntava um bolo de gente para ver as fotos e tal, não sei o quê, e aquilo gerava um monte de outras conversas que às vezes aconteciam ali e não voltavam, conversas que a gente depois tinha, né, em outras ocasiões, assuntos que a gente estava perseguindo e que às vezes as fotos, eles se vendo nas imagens, esses assuntos abriam, né? Então havia também esse outro movimento meu de retorno com as fotos, que sempre foi metodologicamente muito interessante, né? E eu recomendo também, é claro que não é todo campo que isso é possível fazer, não é todo campo que você pode fotografar, né? Enfim, tem uma série de características que são particulares a cada experiência de pesquisa, mas eu sempre recomendo para os alunos, se você pode tirar fotos, você pode voltar com essas fotos para as pessoas com as quais você trabalhou, façam isso, porque eu acho que é uma experiência sempre muito interessante, né? Sim, com certeza. Eu acho que, pegando essa resposta sua sobre a questão da imagem, eu acho que, além de prender o leitor, a imagem, ela também consegue exemplificar o que você escreveu, né? Eu acho isso muito dinâmico da escrita. E eu acho que, assim, a gente estuda muito sobre a questão do observar, né? Se pôr enquanto observador, participante mesmo nas pesquisas, no processo da pesquisa, mas pouco se fala de uma forma da escrita que haja participação daqueles que são observados. Então, dentro dessa perspectiva, seria possível pensar em coautorias? E, assim, para você, quais são os principais desafios, né, da escrita etnográfica? É possível pensar na escrita e o trabalho etnográfico como uma linguagem acessível e ainda assim, ter o olhar academicista, né, para dentro da pesquisa? Então, essa discussão sobre coautoria é uma discussão muito importante, ela já não é tão nova, né? Ela tem uma dimensão política, ética e metodológica muito interessante no momento em que ela começa a aparecer, né? Assim, basicamente, isso remonta a uma discussão de um movimento que era muito crítico à antropologia mais clássica
sobretudo por uma nova geração de antropólogos norte-americanos que aparecem nos Estados Unidos no início dos anos 80. Alguns aqui a gente estuda, inclusive, né? Normalmente quem faz antropologia 4 acaba se deparando um pouco com essa discussão, que é justamente essa noção de que o trabalho etnográfico ele não pode ser somente entendido como uma obra monográfica, autoral e singular do antropólogo, né? Porque justamente se ele chega àquelas elaborações, né? Se ele produz uma representação sobre uma cultura, sobre um modo de vida, isso se deve justamente àqueles que aderiram à pesquisa, né? E então a discussão sobre coautoria ela está muito associada a isso, né? Um pouco a valorizar um lugar ativo, a agência, né? A reflexividade, né? Dos grupos estudados, né? Como parte fundamental desse processo de construção dos trabalhos etnográficos. Contextualizando, só para lembrar como é que isso aparece. Eu acho, aí isso é uma opinião minha, né? Assim, eu acho que essa discussão ela é fundamental, a gente tem que fazer até hoje, né? A gente tem que estar com essa preocupação, mas eu acho, sinceramente, que às vezes ela fica muito mais no plano de uma ideia ou de um ideal do que pode ser a coautoria, do que, nesses termos que você pergunta, do que propriamente do que ela se efetivar. Porque, assim, vamos lá, no estrito senso, coautoria é aquele que escreve junto. Então, se você pensa assim, vocês que são aí, né, estão se formando, né, alguns já se formaram e tal, já tiveram experiência de escrever um artigo, um ensaio, enfim, tudo mais, vocês sabem disso. Quer dizer, coautoria normalmente é você escrever junto com alguém, por isso que é uma coautoria. Ou escrever uma música com alguém, por exemplo, também, né? Então, você está dando os créditos, né, digamos assim, de uma produção que não é única, que não é una, né, que não é só sua. Eu acho que no caso da antropologia, de novo, essa discussão ela é importante, mas ela vai levar a gente para um monte de lugar, né? Então, eu vou falar de novo da minha experiência com isso. Eu não considero que eu faço nada em coautoria nesses termos que eu acabei de descrever com os grupos com os quais eu trabalhei. Isso não significa dizer, né, que tudo que eu escrevi sobre eles, né, tem a ver totalmente com experiências, com histórias, com uma relação intersubjetiva e estabelecimento de muita confiança entre o antropólogo, né, que vos fala e os grupos estudados, sem as quais isso seria impossível. Agora, sou eu que escrevo. Sim, não quero parecer frio quando falo isso, né? Mas quem sentou para escrever a tese, a dissertação, os artigos, uma comunicação, né, fui eu, né? Eu nunca tive nenhuma experiência, pode ser que eu tenha em algum momento, mas não tive ainda, de, por exemplo, conseguir sentar junto com um pescador, uma pescadora, para escrever junto um texto, ou não precisa ser um texto etnográfico, né, mas uma produção textual, né, que mereça, nesse aspecto, uma coautoria, embora todos os meus textos publicados tenham a remissão justamente e a qualificação positiva dos meus interlocutores, das pessoas que participaram das pesquisas, né? Mas eu, sinceramente, eu esbarro um pouco nesse limite, né? Que às vezes ficou uma coisa muito assim... não, então todo mundo é coautor, porque se você não fala que é coautor, você está sendo um antropólogo colonialista do século XIX, do início do século XX. Eu acho que não. Acho que você considerar que a produção etnográfica ela é produção conjunta, isso é fundamental, eu considero. Eu nunca fiz etnografia sozinho. Eu não falo isso porque eu trabalhei com 1 ou 2 ou 3 etnógrafos comigo. Eu falo isso porque eu sempre estive no campo com muitas pessoas, com muitos pescadores, muitas pescadoras, muitos moradores dos lugares onde eu trabalhei, e todo o conhecimento que eu pude produzir, todos os dados, vamos lá, que eu pude produzir a partir dessas interações, são dados de uma produção coletiva. A responsabilidade pela escrita é minha, né? Então, fui eu que sentei, fui eu que editei. E claro que eu posso fazer isso, como eu já fiz, isso já fiz algumas vezes, né? Inclusive discutindo com eles. Olha, isso aqui tá bom? Eu posso escrever isso? Né? Eu lembro do negócio, vocês comentaram aqui o texto Enaloto Acandonga, né? Mencionaram aí, né? No Enaloto Acandonga tem uma situação meio complexa lá, porque como eles... Enfim, tem uma venda que eles fazem lá, que é uma candonga, de peixes que não tem
desconto de imposto e tudo mais. E a gente foi negociando isso, por exemplo, para saber se eu podia colocar isso ou não, ou se isso seria um problema para eles, por exemplo. Entendeu? Então, assim, esse cuidado, né? Então, ou seja, eu estou discutindo texto com eles. Estou discutindo, olha, posso escrever assim? Assim tá bom? Assim, isso eu consegui fazer. Essa experiência eu posso dizer que eu tive, né? Agora, essa experiência da coautoria, como normalmente a discussão acabou, né, se encaminhando para os dias de hoje, essa, assim, eu posso dizer que eu nunca tive, né? Continuo assinando as minhas coautorias, normalmente são coautorias com meus colegas, minhas colegas que escreveram alguma coisa comigo. Mas a mais importante que essa discussão fez foi realmente reposicionar a posição dos grupos estudados como providenciais produtores de conhecimento. Eles não são só observados, eles estão interagindo, eles estão agindo, eles estão refletindo, eles estão interagindo, né, com antropólogos, eles não estão simplesmente aceitando passivamente a presença do observador nas suas casas, nas suas comunidades, né, nos seus bairros, né, onde quer que eles estejam. Então, acho que a discussão de coautoria tem um pouco esses meandros, é uma discussão complexa, né, evidentemente, porque tem a ver com poder, tem a ver com hierarquias, tem a ver com formas como a gente vai produzir conhecimento, eu tenho total clareza disso, mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer, olha, realmente, até agora, eu não produzi nada em coautoria com os pescadores ou pescadoras com que eu trabalhei. Agora, tudo que eu produzi teve exatamente, né, uma participação fundamental deles. Sem eles não tinha... Porque sem eles eu não faria nenhuma teoria sobre o que eu queria estudar, não é isso? Então embora não seja uma coautoria, ainda assim tem uma participação ativa deles ali na pesquisa, né? E é fundamental, é sobre eles, então não teria por que não falar sobre eles. Eu inclusive, não falei sobre isso, mas quem quiser fazer algumas perguntas para o Colasso, a gente está coletando aqui no chat. Eu acabei de observar uma pergunta da Yasmin, que é do nosso grupo também, então vou aproveitar para colocar aqui. Ela pergunta o quão importante é considerar a subjetividade nas discussões acadêmicas sobre a eleição e construção do tema da pesquisa até a escrita do trabalho final. Não, essa pergunta da Yasmin é fundamental, mas é que a gente não precisa ter medo. Um pouco o que eu falei na primeira pergunta, né, com a Jaqueline ainda aqui. É que a gente não precisa ter medo, né? Assim, a ciência ela foi forjada no momento em que, para você produzir um conhecimento que fosse diferente do conhecimento dos conhecimentos disponíveis, né, nas sociedades antigas, vamos dizer assim, você tinha que produzir um conhecimento especial. E esse conhecimento especial, isso está em Descartes, né? Não é Zé Colasso que está falando, não, né? Só estou lembrando aqui. Esse conhecimento especial tinha a ver justamente com o domínio dos sentidos e da subjetividade, embora não escrevesse assim, né? Mas, sobretudo, com a noção de que a experiência próxima, né, ela poderia ser nefasta para a produção do conhecimento, justamente porque esse conhecimento tem que ser um conhecimento transcendental, né? Ele tem que transcender aquilo que o corpo e que a experiência podem absorver. Isso é o contrário do que a gente está falando hoje. Apesar de a gente estar fazendo ciência hoje e antropologia hoje, a gente está admitindo essa noção, né, que vem da pergunta aí da Yasmin, né, de que não há nenhum problema de que a gente assuma, né, aspectos importantes dessa subjetividade, enfim, das emoções e tudo mais, não só na produção de um projeto, mas na condução de uma pesquisa. Mas eu vou falar aqui, de novo, o que eu falei na primeira parte da conversa. Eu acho que um dos grandes legados da antropologia é que nós só não negamos isso, né? Nós incentivamos que isso apareça, que isso deve aparecer, mas, sobretudo, que nós possamos falar sobre isso. Quando a gente descreve em que condições nós fizemos um trabalho de campo, e aí quando você fala de condições, vai desde as condições físicas e materiais, né? Como você foi fazer trabalho de campo? Você pegou quantos ônibus para fazer trabalho de campo? Você morou no lugar onde você fez trabalho de campo? Você tinha dinheiro ou não tinha dinheiro para fazer trabalho de campo? Desde essas condições até as condições, evidentemente, mais subjetivas do observador. Inclusive, esse observador, observadora, ele tem que estar atento, porque não que essas dimensões mais profundas, mais subjetivas, sejam impeditivas,
Os observadores e observadoras têm que saber, ou têm que em algum momento entender, se elas, por exemplo, dão conta de fazer trabalho de campo em algum lugar. Vou dar um exemplo. Conheci há muitos anos atrás uma colega que queria fazer trabalho de campo, pensava em fazer trabalho de campo num terreiro de candomblé. Só que ela era muito religiosa no sentido de uma tradição mais católica, né? mais ligada ao cristianismo e tal. E ela tinha muito interesse, então, no fenômeno da religião, e ela percebeu, indo ao terreiro de candomblé 1 ou 2 vezes, que ela não conseguiria fazer aquele trabalho. Porque aquilo que ela estava observando, a maneira como o campo estava se colocando, a maneira como as pessoas estavam levando, inclusive, trazendo as categorias para ela e tudo mais, aquilo ia, de alguma forma, desencaixava um pouco nas próprias convicções mais subjetivas dela, que tinha a ver com a inscrição religiosa dela. Então, o que ela fez, que foi a melhor atitude que ela tomou, né, foi não realizar aquele trabalho de campo num terreiro de candomblé. Então, ela mudou o objeto dela. Então, ter essa consciência é muito importante, né? Porque é saber o que é que o antropólogo, a antropóloga vai dar conta de fazer, né? Então, tem temas, por exemplo, que você pode ser apegado, gostar muito, mas que você pode não dar conta de fazer, né? E tem temas que, às vezes, você não se dá conta que podem ser interessantes, né? E que vão mexer com a sua subjetividade, mas que você dá conta de fazer. Então, eu acho que essas respostas também são muito situacionais. Vai depender muito, de novo, do que falamos aqui mais cedo, de algumas características que são mais pessoais, né, de cada profissional, e também de cada campo de pesquisa, de cada fenômeno que se apresenta, né? Eu não sei se você tinha outra pergunta, eu não sei se eu esqueci agora. Agora essa. O pessoal está mandando aqui no chat, mas antes eu queria aproveitar, né, que você está falando, responder a pergunta da Yasmin sobre essa questão, né, do preconceito, de certa forma, na hora da escrita, em algumas questões, na subjetividade, e perguntar quais foram os seus desafios, né? Como foi o processo da sua escrita, né? Você teve alguma dificuldade e como foram essas dificuldades para estabelecer vínculo com os interlocutores e como foi para você passar o tempo com eles? Em que momento era possível escrever enquanto você estava em campo? Se você puder, né, você contar um pouco sobre a sua experiência, e começando também porque você escolheu justamente o tema da pesca, porque isso é interessante para você, relevante. Nossa, Micaela, são várias perguntas. Vamos lá, vou tentar ver se eu consigo responder. Que tem uma parte da pergunta da Yasmin que eu acho que eu deixei em aberto, mas eu posso, respondendo o que você está falando agora, acho que de repente eu posso retomar. Bom, sobre a... Eu vou começar da última pergunta, que eu acho que fica mais fácil. Eu fui estudar pescadores artesanais quando eu estava que é a minha grande agenda de pesquisa, embora eu já tenha, de alguns anos para cá, sobretudo depois que virei professor, né? Tanto da graduação como da pós-graduação, orientado a outros trabalhos também, com outras temáticas, enfim, desde que tenha, como eu brinco, né? Desde que tenha etnografia, conflito, espaço público, eu acho que eu consigo orientar. Mas, de fato, a questão da pesca artesanal e vários fenômenos associados a ela aparecem para mim bem no início da minha graduação, quando eu era estudante da UENF, eu era estudante de Ciências Sociais da UENF, em 2001 para 2002, e acabo indo trabalhar um pouco por acaso. Eu vou tentar ser bem sucinto, porque essa história é grande, mas eu ainda acabo indo trabalhar por acaso num projeto do professor Arno Vogel, que veio a ser meu orientador de graduação, era professor titular de antropologia na UENF, e o projeto consistia basicamente em fazer trabalho de campo no distrito de Ponta Grossa dos Fidalgos, que é esse distrito, né? Enfim, que eu realizei trabalho de campo durante praticamente toda a minha formação, graduação, mestrado e doutorado. Então, daí vai 10 anos ou mais um pouquinho, e que eu estabeleci relações agora muito antigas e muito sólidas, e que, claro, nunca deixei de me relacionar com eles, e retomei a pesquisa várias vezes lá, agora também com os meus alunos, né, sobretudo de graduação de campus. Então, primeiro, assim, quero dizer para vocês que meu ingresso nessa discussão toda sobre pesca artesanal,
essa perspectiva etnográfica, da antropologia associada à pesca artesanal, ela apareceu por acaso, ficar de uma bolsa que eu precisava de dinheiro, e aí comecei a fazer pesquisa lá. Só que eu me encantei, né, pelo tipo de trabalho, né, pelo ambiente, pelas pessoas e pela temática, as temáticas que eram levantadas, né, porque eu pude fazer trabalho durante 10 anos e discutir várias questões, né, que foram fatiadas ao longo do tempo, fragmentadas ao longo do tempo, como as questões dos conhecimentos tradicionais, a questão do direito costumeiro, a questão dos conflitos que envolviam as políticas de preservação ambiental, né, questão fundiária também, que envolve, né, quase todos esses lugares, a questão da produção das identidades sociais, ou seja, tudo isso apareceu, não foi de uma hora para outra, foram construções, como a gente estava falando aqui, coletivas, que foram possíveis, inclusive por conta do que a gente vem chamando do estabelecimento de uma antropologia de longa duração. Né? Quer dizer, o fato também de eu ter passado muitos anos, não foram tiveram algumas interrupções, né? Mas foram muitos anos de trabalho de campo, inclusive com temporadas longas também, sobretudo nos períodos de férias escolares, que eu podia alugar a casa lá e ficar lá, enfim. Então, tudo isso me ajudou. E outra experiência muito marcante de pesquisa, que se soma a essa, foi justamente o meu ano de 2010 e 2011, que eu passo em Portugal e consigo realizar trabalho por conta de uma bolsa sanduíche, né? Na época eu estava no doutorado na UF Niterói, e que era justamente para fazer mais ou menos as mesmas perguntas e as mesmas observações, só que num contexto nacional diferente. E aí pude passar, então, um ano em Portugal, morando com os pescadores e pescadoras, né, da Carrasqueira, que fica na costa central portuguesa. E aí, só para fazer uma diferença rápida aqui entre esses dois momentos, o interessante foi que eu fui para Portugal morrendo de medo, achando que eu não ia conseguir fazer etnografia, porque na minha cabeça eu só ia conseguir fazer etnografia se eu pudesse ficar 10 anos quase no lugar, né? Em Portugal eu tinha, por conta justamente, né, da minha bolsa, que era uma bolsa de 12 meses, e eu tinha que retornar para o Brasil para escrever a tese, em 6 meses, né, depois do estágio terminado, e eu fiquei achando que eu ia ter muito material sobre os brasileiros e pouquíssimo material sobre os portugueses, por conta do tempo que eu tinha, né, de permanência nesses dois lugares. E, para minha surpresa, aconteceu o contrário, né? Quando eu fui colocar, e aí já vou me encaminhando para a sua segunda pergunta, ou segunda ou terceira, eu não lembro, mas quando eu fui colocar no papel, quando eu fui escrever, né? Quando eu fui dar sentido ou textualizar essa experiência etnográfica de Portugal, né? Mas já aqui no Brasil, eu me deparei com um material escrito que, na tese e depois no livro, quanto custa ser pescador artesanal, ficou maior do que o brasileiro. E aí você vai te perguntar, mas como assim, professor? Como é que ficou maior se você teve um ano de trabalho, né? Versus quase 10 anos, naquela época eram 8 anos, não lembro bem, 8 ou 9 anos de trabalho no Brasil. E eu digo a você que muito pela intensidade da minha permanência. Eu fiquei exatamente morando com os pescadores da Carrasqueira, no mínimo durante 7, 8 meses, direto, na aldeia da Carrasqueira, em Portugal. Então, eu vivia lá mesmo. Assim, eu nunca morei 7 meses em Ponta Grossa. Eu já morei 2 meses em Ponta Grossa, várias vezes. Né? Eu ia fim de semana, voltava. Né? Hoje em dia, eu vou de carro, volto no mesmo dia. Enfim, e em Portugal, eu tive uma imersão que foi a única que eu tive com essa qualidade, né? E com essa extensividade na minha carreira até hoje. Eu digo para vocês que eu só vou conseguir fazer outro trabalho com essa mesma densidade etnográfica, né? Se eu tiver uma licença e eu puder não fazer nada, não é isso? Não puder não trabalhar, não dar aula, não ser chefe de departamento, não ser coordenador de pós-graduação, não cuidar de filho, fazer um monte de coisa que vai me permitir, como naquela época eu pude fazer, essa imersão, que foi muito especial, muito exclusiva, né, nesse aspecto. E aí, sobre a escrita, um recurso que eu usei, e aí eu vou juntar o que você perguntou, a pergunta anterior também, um recurso que eu usei, e que sempre fui entusiasta, mas eu acho que eu tive, talvez, enfim, a sagacidade, ou o risco, né, talvez, de usar, né, esse recurso na escrita da minha tese, na época, foi justamente o recurso do relato etnográfico. Ou seja, eu comecei a achar que a quantidade de experiências que eu tive durante o trabalho de campo eram tão complexas e tão difíceis de dar algum sentido, que eu preferi escolher um jeito de escrever sobre isso, né?
que tinha a ver com o estilo, que não fui eu que inventei, evidentemente, mas que, na minha opinião, estava um pouco esquecido, obliterado na antropologia já da minha geração, que é justamente esse gênero, que é um relato de viagem, é um relato etnográfico, ou seja, eu ia contando, eu conto para o leitor, né, mais ou menos teleologicamente, né, com uma espécie de sentido, né, de tempo, né, a minha chegada no campo, a maneira como as questões vão aparecendo, como é que a etnografia vai se desenhando, até um certo desfecho, né? Isso tudo em primeira pessoa, e isso tudo tentando associar, evidentemente, situações que eu observei, experimentei durante o trabalho de campo, com as questões que me eram, evidentemente, importantes no projeto. Porque ainda era um projeto científico, não é isso? Ainda era um projeto acadêmico, não era uma viagem, né? Como a gente falou. A Jaque, no comentário, perguntou justamente sobre isso. Ela disse que você já está respondendo sobre essa questão do medo da escrita, né? Isso. Muitos alunos têm, a princípio. Isso. Logo no começo da pesquisa, você tem muito receio de escrever qualquer coisa e acha que está tudo ruim, tudo errado. O meu medo... Calma, né? O meu medo, Micaela, era porque eu achava que realmente o meu trabalho de Portugal nunca ia chegar... O meu medo era esse, era o meu medo, tá? Não era de mais ninguém, era o meu. Meu orientador não tinha esse medo, um monte de gente não tinha esse medo. Eu tinha esse medo, que era que o meu trabalho de Portugal ficasse muito simples perto do meu trabalho de muitos anos no Brasil. Esse medo se desfez algum tempo depois, quando eu vi que o relato etnográfico ele foi muito bem aceito. Primeiro pelos leitores os leitores principais do meu trabalho naquela época, que eram os meus arguidores da defesa do doutorado, né? Os professores que constituíram a minha banca de doutorado. O meu orientador também, na época, o professor Roberto Cante, também disse, não, tá ótimo, então vamos defender. Mas eu me demorei a me dar conta de que tinha sido uma escolha, apesar de ousada, muito produtiva, porque eu comecei, e aí já vou dar um pulo agora mais para frente, quando eu viro professor e orientador de pesquisa e tal, eu comecei a perceber que isso era muito legal porque funcionava bem com os alunos também. E aí que você falou acontecia também, porque todo mundo tinha medo de escrever, né? E eu dizia, então conta uma história, conta como foi o campo, vamos ver o que é que sai disso aí, né? Então, assim, desde meus primeiros orientandos lá da graduação, até os mais recentes agora da pós-graduação, que vêm até com outras formações, às vezes, não nas ciências sociais, estudo de senso, eu tenho estimulado muito esse recurso, esse estilo, de escrita, porque eu acho que ele cumpre duas coisas muito interessantes, né? Primeiro, ele resgata um gênero que eu acho que é muito importante, que está dentro de uma estrutura da disciplina, né? Então, assim, então é um gênero que pode ser associado a um gênero literário, pela fluidez da escrita, pela informalidade, pela primeira pessoa, né? Que é sempre um problema, né? A escrita em primeira pessoa é sempre um problema dentro da ciência. E, ao mesmo tempo, um relato etnográfico bem feito, ele vai o tempo todo te ligar às grandes questões da disciplina, a partir da sua preocupação com a pesquisa e com o seu projeto. Desde, claro, que você tenha habilidade para ir fazendo isso, e que o orientador, orientadora também, nesse caso, considerando também, às vezes, a juventude, a inexperiência dos pesquisadores, também possa ajudar nesse sentido, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E só para fechar essa questão da subjetividade, de novo, acho que não tem nenhum problema que ela apareça, né? Agora, de novo, sem que a gente tenha aquela fantasia de que, seguindo os métodos certos, né, ou seguindo os rigores certos, inclusive no sentido do formato de exposição dos dados, né, que você está garantindo que seu trabalho seja, por exemplo, mais objetivo ou mais neutro do que o trabalho do seu colega, né, que por alguma razão resolveu escrever de maneira mais ensaística, né, ou mais próximo disso que eu chamei a atenção agora aqui, do relato etnográfico. Agora, tem que combinar isso tudo junto, né? Quer dizer, tem que combinar que a subjetividade não está ausente de nenhum tipo de atuação científica, mas que nós temos questões, hipóteses, problemas, né? Enfim, para nos debruçarmos quando a gente também faz a pesquisa e escreve sobre ela. Eu acho que a grande medida aí vai ser sempre dada pela qualidade do texto. E só para fechar mesmo essa pergunta, uma coisa que eu acho que falta bastante
a gente estimular. Bom, eu tenho tentado fazer isso, às vezes acho que não consigo tanto, mas é estimular os jovens em formação, assim como vocês, por exemplo, aqui, Daniel está aqui, Micaela também, que vocês podem ser autores. Assim, que eu acho que há uma dificuldade muito grande, sobretudo nas novas gerações, por várias razões, né? Não apenas pela idade de vocês, enfim, mas por tudo que representa estar numa universidade, né? Muitas vezes é uma coisa que parece que é muito grande e que as teorias estão muito longe, que os professores parecem que estão muito distantes, né? Quando você começa a falar de um trabalho, eu fiz um trabalho em Portugal, na França, as pessoas acham que é sempre uma coisa muito inalcançável, mas eu sempre tenho estimulado tanto alunos meus diretamente ligados ao núcleo de pesquisa, como também em sala de aula, que vocês se arrisquem como autores e autoras. Isso falta, né? As pessoas acham que é sempre muito distante. E não tem que ser perfeccionista. Eu tenho que escrever um artigo, tem que ficar maravilhoso. Tem que escrever. Né? Eu tenho que escrever um ensaio. Não, tem que escrever. A primeira coisa é escrever. Né? E, sobretudo, quando eu falo sobre serem autores, é que vocês confiem que aquilo que vocês estão escrevendo é de vocês. É isso? São produções que são produções de vocês. Que podem ser simples, que podem ter suas imprecisões. Todas têm. Né? Todas têm, isso não tem a ver com idade, com maturidade, né? Todas são parciais, no sentido que nós falamos aqui no início da live, né? Parciais porque elas representam um ponto de vista sobre um problema, então ninguém vai conseguir enxugar, né? Encerrar toda uma discussão num artigo, numa monografia, uma dissertação de mestrado, mas, sobretudo, que vocês se percebam, quebrem um pouco essa barreira e se percebam também como autores e autoras. Eu acho, por exemplo, a revista Política Científica, né? Do ponto de vista institucional e de divulgação também desse tipo de trabalho, de produção textual e tudo mais, nos mais diversos gêneros, como a revista tem sido muito bem sucedida, é um canal importantíssimo para vocês se verem nesse lugar, né? Para vocês acreditarem nisso e se verem nesse lugar. Agora tem que querer também, né? Porque também não adianta o orientador falar, entendeu? O professor falar, a professora falar, porque tem que... É um risco, né? Tudo é um risco, mas a gente está falando de risco aqui o tempo todo. Etnografia é um risco também. E a gente pode querer encarar ou não. Né? Realmente. Eu quero lembrar ao pessoal do chat que colocaram, né? A gente está colocando a lista de presença. E peço que vocês assinem, preencham o formulário para receber o certificado de vocês. Conta como horas complementares, né? Como é um projeto de extensão, isso ajuda muito e é muito bom ter algo para colocar no nosso currículo depois. Então, peço que vocês se inscrevam. Eu estava lendo alguns comentários aqui no chat, e aí eu vou tentar pedir para você responder brevemente, porque o nosso tempo é curto, e já vamos caminhar para o final. O próprio Daniel está aqui, não sei se você quer ler a sua pergunta, se você quer que eu pergunte. Ele colocou aqui no chat, perguntando se você considera a sua experiência de campo e as relações construídas se mudou, né, pessoalmente, a forma como se enxerga o mundo. Se para você, de que maneiras podemos lidar com os atravessamentos e afastamentos necessários que a pesquisa pode proporcionar. Daniel, obrigado pela pergunta aí. Já que você está aqui também, vou falar diretamente com você. Não, mudou. Assim, eu vou tentar ser bem sucinto. A universidade mudou a minha vida, para começar, né? Então, assim, para mim, ter ido estudar numa universidade pública, né? Ter saído do Rio, desembarcado em Campos em 2001 e, de alguma forma, nunca mais sair, e ter tido as experiências e convivência com colegas dos mais diversos lugares, das mais diversas classes sociais, das mais diversas denominações religiosas, com as mais diversas perspectivas. A universidade é um lugar muito plural e eu, na verdade, além da antropologia e do que eu fiz como antropólogo, como pesquisador, a minha entrada, meu ingresso na universidade, lugar do qual eu nunca saí, né, como vocês sabem, foi fundamental e foi transformador. A pesquisa em antropologia também, né, porque também me deu a chance, né, e vem me dando essa chance ainda até hoje, de tomar contato
com realidades, com modos de vida, com formas de relação com o mundo, com a natureza, especialmente, né, no caso da minha agenda de pesquisa principal, que certamente sem ela eu não teria a condição. Ou, por exemplo, para adicionar uma pitada aqui na resposta anterior, ou como, por exemplo, a própria possibilidade de fazer uma pesquisa no exterior, na época, né, que eu fiz, né, entre 2010 e 2011, que associa justamente as duas coisas, né, a universidade e o investimento em pesquisa de alto nível na universidade, que era possível se fazer com mais tranquilidade naquela época, né? Estou falando por conta dos financiamentos, das bolsas e tal, que a gente ainda não retomou esse lugar ainda, não sei nem se vai retomar, mas enfim, isso é outra discussão. E também pela experiência de fazer, de ter a experiência de fazer antropologia no outro país, né? Que também, não só a minha permanência no outro país, mas a minha permanência como um observador mais cuidadoso, né? Da cultura, da diferença, né? Da alteridade e tudo mais. Então, isso eu não nego, assim, que certamente dos 20 anos para cá, 20 anos que eu digo da minha vida, né? Quando eu completo 20 anos que eu chego em Campos, né, para cá, né, já fazem 23 anos, já fazem 23 anos isso. Então, eu tenho certeza que essas duas questões, né, a pesquisa etnográfica e a universidade, certamente foram transformadores para mim. A maneira como eu lido hoje com a minha família, por exemplo, com a minha vizinhança, com a minha cidade, com tudo, é extremamente marcado, com meus alunos, com tudo isso, é extremamente marcado por essas duas características. Não sei se eu respondi. Acho que você respondeu sim. E eu queria fazer uma última pergunta aqui, né? Vou juntar duas perguntas em uma. Primeiro para perguntar se durante a sua formação houve algum pesquisador ou algum autor que te inspirou, né, na maneira como você escreve, no modo de fazer pesquisa, e quais conselhos, né, você daria para auxiliar no trabalho de campo, da pesquisa, enfim, dos graduandos mais recentes que desejam fazer uma pesquisa etnográfica. Queria saber dicas também, né, que possa nos ajudar. Legal, Micaela. Bom, pessoas que me influenciaram... Bom, deixa eu falar assim, textualmente, eu acho que um professor que eu admiro muito a maneira como escreve, não só as coisas que já escreveu, mas a maneira como escreve, e que eu acabei conhecendo assim, o trabalho dele antes de entrar na universidade, mas claro que na universidade isso pesou mais ainda, porque ele também é uma referência para ciências sociais, é o professor Roberto da Mata. No sentido da pergunta que você me fez, né? Assim, eu acho que ele tem conseguido há muito tempo escrever de um jeito que é muito claro, né? E sobre fenômenos que são bastante complexos, né? Sobretudo a sociedade brasileira, né? Que sempre foi um grande objeto, né, de estudo, né? O professor Roberto da Mata talvez seja ainda um dos últimos ensaístas, né, da chamada antropologia ou sociologia brasileira em atividade, vivo em atividade, né, ensaísta, né, que eu estou falando, a maneira como ele produziu conhecimento sobre o Brasil e também, enfim, escreve também em jornal, enfim, tudo mais. Eu acho que tudo isso sempre me chamou a atenção pela razão que você mencionou, né, pela clareza, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né, quando escreve, tá? Os professores que me influenciaram na minha carreira, eu não tenho como negar que eu fui muito influenciado pelos meus 3 orientadores que eu tive a oportunidade de trabalhar em momentos diferentes da minha vida, da minha formação, né? Já mencionei um deles aqui, o professor Arno Vogel, professor que está aposentado hoje da Universidade Estadual do Norte Fluminense, foi meu orientador de graduação, o professor Marco Antônio da Silva Mello, que também, inclusive, escreveu muita coisa com Arno, inclusive o livro que dá origem aí um pouco à pesquisa que eu desenvolvo lá em Ponta Grossa, é um livro em coautoria dos dois, né, Eugênio das Areias, né, que é uma etnografia gigantesca sobre os pescadores de Maricá, que foi publicado em 2004, né, quando eu estava terminando a faculdade, e que tive a oportunidade de ler esse trabalho, que também me influenciou muito, né, e trabalhar com os dois também foi muito importante. Com o Melo eu trabalho até hoje ainda, né, porque o Melo ainda está em atividade, enfim. E o professor Roberto Cândido Lima, que também foi meu orientador no doutorado,
e que eu acho que por outras razões que tem a ver com a maneira como ele lida com a antropologia, que ele lida com a carreira, que ele lida com a ciência e com a universidade, também é um professor que eu tenho muita estima e também sempre me influenciou muito. Também trabalho com ele até hoje, somos professores do mesmo programa de pós-graduação, do mesmo instituto, né, em Niterói também. Então, esses professores me influenciaram muito. E eu vou dar o nome de uma professora, que é uma professora que eu tive a oportunidade de conhecer até recentemente, mas embora também acho que eu tenho uma relação com o trabalho dela e a maneira como ela vê etnografia sempre me influenciou, que é a professora Marisa Peirano, que é uma professora da UNB, que tem um livro que eu recomendo a todo mundo ler, quem gosta desse tema aqui da etnografia, se a etnografia é literatura, se não é, se é ciência, se não é, que chama-se A Favor da Etnografia, uma coletânea de artigos dela, publicados nos anos 90, chamada A Favor da Etnografia. E é uma professora, e ela tem uma percepção, assim, eu acho que a percepção que eu tenho hoje sobre o trabalho etnográfico também se deve muito às reflexões que a professora Marisa Peirano conseguiu consolidar nesse trabalho e em outros, né? E nós tivemos a oportunidade, inclusive, no ano passado, de convidá-la para fazer a aula inaugural do nosso programa de pós-graduação em Niterói, né? O programa de pós-graduação em Justiça e Segurança, que é um programa em antropologia, né? Só com esse corte temático. E ela nos brindou com uma aula fantástica sobre o centenário de publicação, justamente, dos Argonautas do Pacífico Ocidental. Depois eu posso passar para vocês o link da aula dela, que está disponível também no canal do YouTube do INCT-NEAC, né, UF, e que foi uma aula assim, magistral, que toca, inclusive, em alguns pontos desses que nós falamos aqui também. E eu considero que ela foi uma professora. Os trabalhos dela, certamente, e a discussão dela sobre etnografia me influenciaram bastante ao longo da minha trajetória também. Olá, eu queria te agradecer as suas respostas, que foram brilhantes, assim, acho que isso ajuda muito na nossa formação enquanto escritores, enquanto etnográficos, enquanto pesquisadores. Eu acho que isso engrandece muito. Queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua paciência, me desculpar pelos nossos problemas técnicos aqui, e agradecer ao pessoal também que acompanhou a live até agora. O nosso tempo é curto, tiveram perguntas que não conseguimos responder, mas eu agradeço enormemente a sua presença, a presença do Daniel, que esteve aqui com a gente, da Noemi, que apareceu algumas vezes também para auxiliar, da Jaque, por ter disponibilizado, né, esse projeto de extensão. Lembrar que aqui esse projeto foi feito em um grupo, estou aqui representando um grupo, então agradecer por confiarem aqui na minha capacidade de conduzir a live. E queria saber se você quer complementar alguma coisa, divulgar alguma coisa. Eu só quero agradecer também, então, já que você agradeceu, eu vou agradecer também. Quero agradecer a vocês pelo convite, né, ao grupo da Jaqueline, como eu falei, né, em seu nome aqui também, Micaela. Agradecer a você também, e parabenizar pela condução da live, pela sua serenidade, pela sua tranquilidade, mesmo com os problemas técnicos aí, né, de gestão aí da rede, mas me senti muito à vontade aqui conversando com vocês. O tempo passou, a gente nem viu. Programamos uma conversa para 50 minutos, já estamos em 1h20. Significa que eu acho que foi muito produtivo. E é isso, agradecer também as perguntas. Uma pena não conseguir responder tudo. Também nem sei se eu respondi tão bem assim como você falou, mas, enfim, também estou aberto para a gente fazer uma outra sessão, uma outra rodada em algum momento. Tá? E vamos que vamos. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns para vocês. Parabéns para Jaqueline também por conduzir o projeto, né? E ter formulado esse convite, né? Como eu mencionei mais cedo. Tá? Muito obrigado, até a próxima e boa noite para todo mundo. Eu que agradeço. Boa noite a todos que acompanharam. Tchau, tchau. Até a próxima.